Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é A Crucificação de Jesus. O título desta segunda-feira é Jesus, o Cordeiro Pascal sem defeito. E o versículo João 1:29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. E obrigado, pois Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por Teu sacrifício, o Senhor nos libertou de nossos pecados. Nossos pecados foram perdoados por Teu sangue derramado. Sangue que o Senhor derramou na cruz por nós, que fluiu do Teu lado, assim como a água, representando a Tua vida, fluiu também do Teu lado. E hoje nós temos a Tua vida dentro de nós. Nascemos como Teus filhos legítimos, aos quais o Senhor tem trabalhado para conduzir à glória. Obrigado, Senhor. Obrigado por todos os dias o Senhor estar nos encorajando, nos alimentando, nos dando Tua luz. Obrigado, pois Tu sempre estás disponível para cada um de nós, para uma comunhão cheia de graça, misericórdia, cheia de luz, cheia da Tua palavra que para nós é espírito e vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida da igreja que o Senhor nos deu. Obrigado pelo momento que o Senhor nos deu. Hoje estamos mais próximos de Ti. Hoje o Senhor, através da Tua palavra, tem nos santificado, tem nos mostrado a Tua glória. E que assim seja, amado Senhor, até o fim. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira é Jesus, o Cordeiro Pascal sem defeito. Havia muitas profecias no Antigo Testamento a respeito do Senhor Jesus. E muitas profecias se cumpriram no momento ali, nos dias em que o Senhor sobe para Jerusalém e para ser crucificado. Então, naqueles dias, muitas, principalmente nos momentos finais em que o Senhor está para ir à cruz, ali muitas profecias são cumpridas. Tipos, figuras do Senhor no Antigo Testamento. E uma dessas figuras é a do Senhor como o verdadeiro Cordeiro Pascal. O que aquele Cordeiro Pascal, o primeiro Cordeiro Pascal no templo, fez para o povo de Israel? Eles estavam presos no Egito e veio a 10ª praga. E aquele Cordeiro Pascal que eles comeram e passaram sangue nas vergas e nos umbrais das portas, impediu que o anjo passasse e matasse o primogênito daquelas casas. Então, todas aquelas casas que tinham sangue nas vergas e nos umbrais foram poupadas. Já as casas dos egípcios foram todas afetadas com a morte dos primogênitos. A partir daí, irmãos, todo primogênito, o Senhor fala, todo primogênito é consagrado a Ele. E esse Cordeiro Pascal, que morreu no lugar dos primogênitos, não era de qualquer jeito, não podia escolher qualquer cordeiro, tinha que ser um cordeiro sem defeito. Se o cordeiro tivesse faltando um dedo na pata, uma unha, um cordeiro fosse manco, qualquer defeito, ele não serviria para ser o Cordeiro Pascal. Então, eles tinham alguns dias para examinar, um tempo para examinar esse Cordeiro Pascal e descobrir se ele tinha algum defeito antes de ser sacrificado para a Páscoa. E assim também, irmãos, a partir do momento que o Senhor entra em Jerusalém, determinado a se entregar, ele passa a ser examinado. Ele foi examinado por todos os tipos de pessoas, fariseus, saduceus, herodianos, enfim. E, por último, o Senhor foi preso e levado, como nós vimos a semana passada, levado tanto ao sacerdote Caifás, que era sumo sacerdote legítimo, quanto ao seu sogro Anás, que era alguém que, apesar de não ser mais o sumo sacerdote, as pessoas respeitavam como tal. Ali Jesus foi interrogado e eles tentaram, de alguma forma, achar uma brecha, algo que pudesse levar o Senhor à cruz. E nesse processo eles apresentaram
muitas testemunhas falsas. Se você ler o relato de Mateus, você vai perceber o quanto os judeus negaram, eu estou falando dos judeus agora, a liderança judaica, né? Porque ali onde o Senhor estava sendo julgado de madrugada, se reuniu todo o sinédrio, era a casa de Caifás, e ali eles apresentaram várias testemunhas falsas. E o que diz um dos mandamentos? Que você não pode dar falso testemunho. Então eles sabiam que aquelas testemunhas eram falsas, mesmo assim, eles queriam usá-las contra o Senhor. Se, entre aspas, uma colasse, era ela que seria feita, a partir daquele testemunho falso, seria feita a acusação. Isso se chama obstinação, irmãos. É quando você se torna tão cego, querendo algo, que você começa a derrubar todos os princípios que foram erguidos na sua vida, até os princípios bíblicos. E a gente sabe, irmãos, o Senhor, ele seria de qualquer forma entregue e morreria na cruz por nossa causa, pela misericórdia e presciência de Deus a nosso favor. Mas isso não isenta a culpa de Judas e de todos esses que fizeram esse julgamento falso, esse julgamento injusto para com o Senhor. E isso durou toda a madrugada, até que em determinado momento, a gente não vê isso no registro de João, a gente vê isso no registro de Mateus, até que em determinado momento, depois, o Senhor ele estava em silêncio, ele ficava em silêncio com tudo o que estava acontecendo. Aí o sumo sacerdote, no versículo 63 de Mateus 26, ele diz: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí, irmãos, quando o Senhor foi conjurado pelo Deus vivo, ele respondeu, ele disse: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Isso era uma mensagem não apenas para eles, mas para todo o povo de Israel. Porque o povo de Israel até hoje, os judeus, não reconhecem Jesus como Cristo. Eles só vão reconhecer o Senhor como Cristo quando no final da grande tribulação o Senhor voltar. Mas isso nós não vamos tratar hoje. Então nesse momento, o versículo 65 diz: então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Isso aqui, irmãos, era essa raiva que eles tinham do Senhor, é algo maligno, algo satânico. Não podemos de forma alguma, irmãos, deixar que isso se aposse de nós. Esse não é o caminho de Deus. Bom, e aí o que eles fizeram? Voltando para o relato de João, no capítulo 18, depois que eles fizeram tudo isso com o Senhor, já era de madrugada, foi quando o galo cantou, e aí Pedro negou o Senhor, havia acabado de negar o Senhor pela terceira vez. Então, durante toda a madrugada, irmãos, foi o processo em que Pedro negou o Senhor. E ali Pedro se retirou chorando. Eles então levaram o Senhor até a residência de Pilatos, que era o governador da Judéia. O versículo 28 de João 18 diz: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório. Olha agora, irmão, isso aqui é uma grande hipocrisia. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Olha só, eles estavam quebrando praticamente todos os mandamentos. Eles estavam levando um homem inocente para ser morto, mas a preocupação deles era não entrar no pretório para não se contaminar e poder comer a Páscoa. Você percebe quanto homens obstinados, ficam cegos. Isso é obra de Satanás. E aí Pilatos viu, perguntou: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos:
Tomai-o vós, outros, e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Ou seja, a execução na cruz era algo da lei romana. E outra, veja a hipocrisia novamente. A nós não é lícito matar ninguém, mas eles estavam entregando ele para ser morto. Mesmo com Pilatos ainda tentando, de alguma forma, soltar Jesus, eles insistiam nisso. E aí ainda achavam, não, nós não temos nada com isso, não. Nós não matamos ninguém. Versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta? Ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Veja, irmãos, aqui você tem, um choque entre a verdade, aquele que dá testemunho da verdade, e o pai da mentira. E aí você olha para os judeus e você vê que os sacerdotes que deveriam zelar pela lei, pela palavra de Deus, eles estavam na verdade do lado da mentira, das falsas acusações, sabe? E a pergunta de Pilatos, no versículo 38, foi: que é a verdade? Em João 17, o Senhor disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o que é a verdade, irmãos? Nesse universo, só Deus é santo. Só Deus é único, só Deus é a verdade. A palavra de Deus é o que define a verdade. Além de ser a realidade, ela é o que define a verdade. Tudo que vem de Satanás é distorção, ou seja, para distorcer a verdade, para criar coisas que não são a verdade, que são mentira. E aí, irmãos, o que Pilatos fez? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Veja, um pouco que ele conversou com o Senhor, ele percebeu que o Senhor falava a verdade, percebeu que não tinha crime nenhum. E o versículo 39, ele ainda tenta soltar o Senhor. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Salteador aqui, irmãos, o sentido não é só alguém que rouba, mas alguém que é latrocínio. A pessoa rouba e mata. É um assassino. Então, o que Pilatos fez? Pilatos, se você ler o registro de Lucas, você percebe, Lucas 23, que Pilatos ele teve um esforço para tentar soltar Jesus. Mas, quando ele precisou tomar a decisão, irmãos, aí é a questão da política, Ele não queria ficar mal com o povo, ele não queria... O povo gritava, o povo ali, aqueles que seguiam os sacerdotes, não era o mesmo povo que em Mateus 21 clamava: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Ali era aqueles que seguiam, os sumos sacerdotes, os religiosos, enfim. Então aquele povo gritava: crucifica-o, crucifica-o. E aí todo político ele teme o povo. Pilatos não era diferente. Pilatos, mesmo acreditando ser Jesus inocente, por causa da política, ele soltou Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado. Nós não esperamos, irmãos, justiça nesse mundo. Nós não esperamos justiça vindo da política.
Se o fulano estiver governando, vai ser melhor. Não, tudo é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Isso aqui já é antigo, não é? A justiça, irmãos, ela vem de Deus. E o que nós aguardamos é o reino milenar, o reino de justiça, onde aí sim o governo vai estar nas mãos do Senhor e dos vencedores. Esse vai ser um tempo de justiça. Então nós vimos um pouco, isso nós vimos semana passada também, nós vimos até o final essa segunda lemos até o final de João 18, quando nós vemos tudo que o Senhor passou, e agora nós vamos entrar em João 19, a crucificação. O nosso coração, ele dói, irmãos. E não há nada o que nós pudéssemos fazer se estivéssemos lá, nem o que nós possamos fazer agora, graças ao bom Deus, graças ao amor do Senhor. O Senhor se entregou por nós. Agora sim, o que nós podemos fazer agora é como Paulo diz, tanto aos Colossenses quanto aos Tessalonicenses, nós podemos viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, trabalhando, servindo ao Senhor para trazê-lo de volta. Essa é a nossa comissão hoje. Esse é o nosso dever. Nós que amamos ao Senhor e que honramos o que Ele fez por nós. Nós nunca vamos conseguir chegar perto de pagar, mas nós podemos nos consagrar e servir ao Senhor, levando o Evangelho do Reino para trazê-lo de volta. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.